Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira, estamos também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook, com o nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar tem o objetivo de que possa ser útil para muita gente que faz o evangelho no lar sozinho, ou não faz porque é sozinho, ou porque é o único que é espírita na casa, ou porque as pessoas têm dificuldade para fazer o evangelho no lar, então colocam no YouTube, muitas famílias fazem isso, né? Reúnem-se no dia e hora marcados, e aí colocam no YouTube o nosso evangelho e fazem o evangelho conosco, pela dificuldade de ler em voz alta, explicar, enfim, e a gente está sempre à disposição para ser útil de alguma forma. E isso é muito bacana e desde já muito obrigado pela oportunidade. Bom, vamos lá, nós vamos fazer o circuito completo. Qual é? Oração inicial. Na sequência nós vamos para uma leitura edificante. Nós utilizamos o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema Entra e Coopera. Entra e Coopera, a gente vai ler e vai explicar. Depois está aqui o meu Evangelho segundo o Espiritismo. A tradução que eu gosto é do ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras. Caiu hoje o capítulo 11, que é o Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Caiu o item 13, a fé e a caridade. A fé e a caridade. A gente vai ler e vai explicar, e na sequência a gente vai para a fluidificação da água. Na realidade vai ser feita pelos mentores. A minha água já está aqui. Vai ser feita pelos mentores e a gente vai finalizar essa situação com a nossa oração final, pedindo, né, para quem nós gostaríamos que fosse essa água um salutar remédio tanto para o corpo quanto para o espírito, tá bom? Então é isso, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Vamos lá, começando por elevar o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar nele da forma que você imagina que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, seu Otávio, cumprimentando a ele, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor, agradecendo pela sua presença, pela sua visita à nossa casa, agradecendo pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sempre melhorarmos-nos, de não nos abandonar, de não nos esquecer. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigado também, Senhor Jesus, nos três agradecimentos que nós fazemos todo o Evangelho. Muito obrigado por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E, claro, muito obrigado também por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, que foi aquela quitação, que foi aquele alívio que nós tivemos em nosso compromisso de responsabilização. E por isso, então, mestre, muito obrigado. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições agora, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, como sempre falamos, para que o Evangelho no Lar seja da melhor forma possível para as pessoas que o utilizam como base para o Evangelho e, evidentemente, para nós mesmos. Então, peço ajuda ao Senhor para que as inspirações sejam as melhores possíveis e que as nossas imperfeições não sejam entrave para que a sua mensagem possa chegar até as pessoas. Assim sendo, então, Senhor, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar e que assim seja. Bom, vamos lá. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. O trecho de hoje é do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Atos dos Apóstolos, que foi escrito, pelo menos é o que se tem convencionado, né, pelos historiadores, pela grande maioria dos pesquisadores, que o Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas, que é contemporâneo de Paulo de Tarso, que na realidade estudava e trabalhava junto com Paulo de Tarso, era boticário, era uma espécie de farmacêutico,
e foi quem Paulo, inclusive, pediu para que cuidasse da mãe de Jesus lá onde ela estava trabalhando, próximo e interagindo muito no Vale dos Leprosos. Então, Paulo, muito preocupado, pediu que Lucas fosse até lá para cuidar dela, ajudar João a cuidar dela e tudo mais. E foi então que o Lucas escreveu o evangelho dele com base naquilo que Paulo explicou, naquilo que Paulo mostrou. E Paulo tinha uma boa quantidade dos escritos de Mateus, antes mesmo de surgir o evangelho de Mateus, mas os escritos de Mateus acerca de Jesus, e ele estudava isso, então o Lucas teve contato, e todo o resto ele escreveu conversando com os amigos de Jesus e principalmente a mãe de Jesus, né? Fazendo uma espécie de grande entrevista, um documentário. E o Atos dos Apóstolos da Bíblia teria sido escrito por Lucas, o evangelista. Há um livro muito famoso, muito bom, aliás extraordinário, que foi escrito por Caibar Schutel enquanto encarnado, que é Vida e Atos dos Apóstolos, que é fenomenal também, e nós vamos inclusive citar um pouquinho nesse nosso evangelho, porque o versículo 6 do capítulo 9, nas novas traduções está um pouquinho diferente, mas nas traduções um pouquinho mais antigas está assim: e ele, tremendo e atônito, que é Paulo, né? Paulo de Tarso, na realidade Saulo, chegando à cidade de Damasco, para onde ele tinha ido para matar o Ananias, né? Que era um profeta. E ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bom, esse ponto do Atos dos Apóstolos fala basicamente da entrada de Damasco na conversão, digamos assim, de Saulo em Paulo. Na história que nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão, por exemplo, nós vamos encontrar que o ponto máximo do ódio contra os cristãos aconteceu quando Abigail, que era a prometida de Paulo, que era por quem Paulo era apaixonado, ela havia se convertido ao cristianismo e não aprovava, evidentemente, a matança que o Paulo promovia e a perseguição contra os cristãos. Paulo, defensor dos seus conhecimentos e principalmente fiel aos seus conhecimentos, cumpria à risca aquilo que lhe conferia o título de doutor da lei, por exemplo. Então ele cumpria a lei à risca. Era um sujeito bravíssimo, no sentido não de ser nervoso, no sentido de extraordinariamente cumpridor dos seus deveres. Quando você fala bravo, bravíssimo, elogiando, tá? E fazia muito bem o seu trabalho, e Abigail não concordava. Quando Abigail converte-se então a Jesus, que na época nem era chamado de cristianismo ainda, foi Paulo que depois cunhou o termo, né, uma sugestão de Barnabé, Paulo aceitou e acabou difundindo esse termo que nós usamos até hoje. Quando ela se converte, então, Paulo fica sabendo que foi através de Ananias, que Ananias a teria convertido. E sabendo que Ananias estava em Damasco, ele consegue uma diligência com soldados para que ele pudesse ir então até Damasco, até a cidade de Damasco, que hoje é na Síria. Ele pudesse então matar Ananias. Quando ele está chegando em Damasco, então Jesus aparece para ele. Isso aconteceu entre o ano 33 e o ano 36 depois de Cristo, assim, alguns anos, 3 a 6 anos depois que Jesus havia desencarnado, tá? 3 a 6 anos depois que Jesus tinha desencarnado, na província romana da Síria, que é em Damasco, à época, fora da cidade. O Saulo de Tarso, então, Damasco, atual capital da Síria, hoje, só para ficar bem claro aqui, uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitadas. Deixa eu só pegar o trecho completo, é assim, no Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 5 diz: e disse ele: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí vem a frase que nós estamos estudando: e ele, tremendo e atônito, alguns dizem depois de ter caído do cavalo, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. No versículo seguinte,
Ainda o Lucas coloca: e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Caibar Schutel, quando ele cita essa conversão de Saulo em Paulo de Tarso, porque depois ele vai mudar o nome para Paulo, essa Senhor, que queres que eu faça, Caibar Schutel ele dá uma ênfase assim, extremamente importante. Primeiro, Jesus não disse para o Paulo tudo que ele precisava fazer de cara, mas também colocou para o Paulo a seguinte situação: olha, você precisa mudar, vai lá, entra na cidade, que aí eu vou te explicando aos pouquinhos o que você tem que fazer. Você vai transformando-se, você vai transfigurando-se, você vai modificando-se, que aí nós vamos trazendo para você um pouco mais de informação acerca disso. O seu Caibar disse que esse ponto para o Paulo de Tarso foi a queda definitiva do orgulho do doutor da lei, a transição do homem que mandava para o homem que obedece. O Cristo não lhe explica tudo, porque a verdadeira transformação exige disciplina. Saulo precisava reaprender a ouvir. Seu Caibar também coloca que não é castigo, é um processo educativo e que faz parte da evolução, essa modificação, faz parte de cada um de nós, essa modificação de si mesmo, é uma modificação, uma transformação íntima. Aliás, tem um livro do seu Caibar muito bom que se chama Fundamentos da Reforma Íntima, esse do seu Caibar desencarnado, através da psicografia do seu Abel Glaser. Muito importante esse livro, que cita também alguns pontos que coincidem com aquilo que está em Vida e Atos dos Apóstolos, que é essa transformação do Paulo de Tarso como um processo educativo. Aliás, o Paulo, antes de se transformar em Paulo, inclusive, ele tenta até passar as informações. Agora já estou dentro do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel para o Chico Xavier. Logo que o Paulo se converte e vê toda aquela situação maravilhosa, que Jesus está vivo e tudo mais, ele tenta passar adiante na própria cidade de Damasco, na sinagoga, ninguém aceita. Aí ele vai para a cidade de Tarso, lá o pai dele renega ele. Os amigos, entre aspas, os amigos que ele tinha da sinagoga, os amigos doutores da lei, fariseus, enfim, do âmbito que ele figurava, ninguém aceita ele também naquela situação, e da nova situação, acham que ele está louco, e ele se vê na necessidade, ele compreende então a necessidade de afastar-se, viaja para o deserto, encontra um casal amigo que também era cristão, trabalha lá como tecelão, aprende, fica pelo menos 2 anos nessa situação. Então é uma situação que morre o homem da violência religiosa e nasce o apóstolo do amor vivido no sacrifício, mas principalmente mantendo a sua grande essência. Paulo mantém a sua essência extremamente importante, de combativo, de impor o seu ponto de vista, de mostrar a realidade das coisas, mostrar aquilo que ele se propõe. Era um homem extremamente corajoso, fiel aos seus conhecimentos. Então ele era o melhor que ele conseguia. Enquanto ele era o Saulo da cidade de Tarso, ele era o melhor que ele conseguia. E quando ele transforma-se então no apóstolo Paulo, quando ele assume o nome Paulo e assume-se como um apóstolo do Cristo, ele é o melhor apóstolo que Jesus já teve. Então, o ponto a ser entendido de Paulo, na minha opinião, aquilo que eu acho extremamente interessante do Paulo é, tanto quando ele tinha pouco conhecimento, ele era o melhor que ele podia. Tanto quando ele tinha conhecimento, ele foi o melhor que ele podia. E é isso que é importante, né? Jesus dizia, inclusive, essa situação da metáfora da água morna, né? Ou água fria ou água quente. A água morna se cospe, né? Nós precisamos ser definitivamente o melhor que a gente pode ser em todas as circunstâncias. É esse o ponto extremamente interessante também nisso tudo que a gente está falando. Claro que Emmanuel é quem vai trazer a grande lição aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, mas só estou comentando algumas situações acerca
de grandes autores como Caibar Schutel, né, e Emmanuel, que é quem vai comentar aqui, e tem muito o que comentar, porque ele escreveu a história, né, de Paulo e de Estevão, dois personagens extremamente importantes na história. Se você não leu o livro, recomendo que você leia esse aqui, ó, Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu falo ao contrário, Paulo e Estevão, Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, né? Escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. Livro simplesmente fenomenal. Se você não leu ainda, recomendo que você o faça, porque é importante mesmo nós entendermos que a vida não é fácil, né? Quando a gente quer mudar de lado, a gente vem por muitas encarnações de um lado totalmente obscuro, e quando a gente vai para a luz, realmente dá uma situação de medo, de vertigem e de enfrentamento de si próprio, enfrentamento daquilo que está do lado encarnado, enfrentamento daquilo que está do lado desencarnado. E nós precisamos ter perseverança. Fácil? Não é. Não é de jeito nenhum. Não é mesmo. Mas se não fizermos por nós, ninguém vai fazer. Quer dizer, cada um tem que fazer por si mesmo. Quanto mais demorar, pior, né? Então, vou fazer o mais rapidamente possível. Entra e coopera, diz Emmanuel então acerca dessa passagem, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Emmanuel diz o seguinte: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inolvidáveis, inesquecíveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Muitos de nós esperamos claramente ganhar numa loteria para começar um trabalho, para ajudar esse, para ajudar aquele, e às vezes nós temos condições de fazer isso de uma forma bem mais tranquila, aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, e, sendo um servo bom e fiel nessa situação, receber outras oportunidades de trabalho. Paulo de Tarso foi e é o maior apóstolo que já existiu. Começou como? Começou resguardando-se, fortalecendo-se, instruindo-se, deliberando contra si mesmo. Ele falava, tem algumas frases de Paulo, nem sei se eu tenho tenho aqui, ó, duas frases importantes de Paulo de Tarso que eu queria compartilhar com vocês, ó.
primeiro na carta aos Romanos, depois na carta aos Gálatas. Ele diz na carta aos Romanos: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aí depois, ele já melhorado, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então são duas passagens distintas, de duas fases de Paulo de Tarso, mas eu acho que o exemplo foi dado, inclusive Emmanuel trouxe, né, o livro Paulo e Estevão, e Jesus chamou-o para ser seu apóstolo, porque é aquele tipo de sujeito que não faz média com si mesmo, não se acha melhor do que ninguém, e fala: ó, o que eu tenho de bom dentro de mim não serve muito não, porque o bem que eu preciso eu não faço, e o mal que eu não quero é o que eu estou vendo, já estou fazendo. Sempre que a gente passa por alguma situação desse tipo, e estudando o Evangelho, a gente sempre traz um item, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Paulo de Tarso é o maior exemplo de espírita possível. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, eu acrescento. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, eu acrescento. Luta e luta e luta de novo até conseguir vencer 100% do tempo. Mas não se preocupe, porque isso não vai acontecer de uma hora para outra. Você, eu, nós vamos lutar, vamos perder, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos perder, vamos perder, vamos ganhar. Vai ficar aquela situação de luta, talvez a vida toda, a encarnação toda. Agora, um detalhe é o seguinte: se você, eu, se nós perdemos a luta dessa transformação moral, lutando, está válido, está valendo. A minha preguiça em lutar, a minha... também, né? Sabe, aquela preguiça evolutiva que nós temos? Se a gente se deixar levar por isso e fazer de conta que perdeu, aí não é. Aí é recalcitrar no erro, é manter o vício em alto estágio, né? Então aí é complicado. Aí é complicado. Perder lutando está valendo 100%. Perdeu porque foi sem vergonha, vagabundo, aí faz mal demais. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos cair no capítulo 11 hoje, amar o próximo como a si mesmo. No item 13 tem a fé e a caridade. Foi escrito por um espírito protetor na cidade de Cracóvia em 1861. Não se tem registro nem quem era o médium e nem quem era o espírito protetor de que médium, para a gente ter uma noção de quem foi. O importante é o conteúdo, e a gente vai trazer para vocês o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar, com coragem e perseverança, a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoarem, vos exercitando na caridade.
porque não é senão à força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. Está certo, tendes razão. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para seres cristão. Para seres cristãos, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Eu vou ler esse pedacinho de novo. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para seres cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Olha, o trecho é absolutamente autoexplicativo, não cabe muitos comentários acerca disso, a não ser nós entendermos que nós espíritas temos condições de entender algo extremamente importante que algumas religiões não têm. Isso não é desmerecimento de nenhuma religião e nem dizendo que nós somos os melhores do mundo, não é essa a questão. Nós temos um ingrediente diferencial para entender aquilo que o Cristo quis nos trazer, quis nos dizer, quis nos orientar, que se chama reencarnação. Reencarnação. Você, eu, nós sabemos que existe a reencarnação, que a reencarnação é um fato. Então, para você, para mim, para nós, todas as passagens do Cristo fazem sentido. Esse é um ponto importante. Então, não são historinhas bacanas para se contar no Natal, não são historinhas bacanas para se fazer série, não são historinhas bacanas para se fazer peça teatral, filme, para escrever livro. Não é um negocinho legal. É a vida de fato. Porque veja, se você e eu não soubéssemos que existe a reencarnação, por que o Paulo de Tarso fez tudo isso? Para quê? Por que eu vou vencer o egoísmo? Por que eu vou vencer a vaidade? Por que eu vou vencer o orgulho? Nos dias de hoje, quanto mais orgulhoso, mais egoísta, quanto mais vaidoso for o sujeito, mais chances de prosperar ele tem. Parece que as pessoas certas são essas. O mundo, de repente, ficou tão doido com as pessoas cultivando um ódio gigantesco para com as outras pessoas e fomentando isso umas nas outras, praticamente obrigando que a outra pessoa odeie também. Gente se especializando em criar o ódio recorrente nas pessoas. Postagens anticrísticas o tempo todo nas redes sociais. Ser egoísta, ser orgulhoso, ser vaidoso hoje em dia parece qualidade. Fazer tudo diferente do que Jesus fez parece qualidade. E veja, se não existisse a reencarnação, está tudo certo. É exatamente esse o modelo de vida que cada um de nós deve seguir. Quantos de nós estamos preocupados efetivamente com o que as outras pessoas vão comer hoje? Quantos de nós estamos efetivamente preocupados com a quantidade de pais e mães que não têm
o que dar para os seus filhos comerem hoje. Nós estamos gravando esse evangelho nessa quarta-feira, véspera de Natal, hoje dia 24 de dezembro de 2025. Quantos de nós estamos efetivamente preocupados com as pessoas que vão dormir ao relento hoje? Quantos de nós estamos efetivamente preocupados com outros tantos filhos de Deus que, embora estejam responsabilizando-se ou sendo responsabilizados pelo equívoco que cometeram, pelo mal que cometeram, ainda são filhos de Deus, como nós, e precisam de auxílio tanto quanto nós? E como nós estudamos tanto na lição de Emmanuel, quanto de Paulo de Tarso, quanto do Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é a minha preocupação com o todo? No comecinho aqui do Caminho, Verdade e Vida, essa particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inesquecíveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Deus se utiliza de Jesus para cuidar do orbe terrestre. Jesus se utiliza dos seus discípulos, que teoricamente somos nós. E o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo para melhorarmos-nos o suficiente para estarmos habilitados para constituir um instrumento fiel e justo de Jesus. Eu acho que esse é um bom momento para essa reflexão, já que estamos na semana, no final do ano, no Natal, no chamado espírito natalino. O que eu estou fazendo para me tornar habilitado para me constituir em um instrumento fiel e justo de Jesus? É esse o ponto. Quantos de nós estamos verdadeiramente preocupados com o próximo, sabendo que existe a lei da reencarnação, sabendo que existe a lei de causa e efeito, sabendo que somos co-criadores com Jesus, que podemos ser instrumentos dele? O que nós espíritas ou cristãos, que é a mesma coisa, estamos fazendo também nessa época para minimizar o sofrimento do meu irmão? É esse o ponto que às vezes a gente deixa escapar. E é natural que isso aconteça porque ainda somos humanos, ainda temos essas tendências ruins que precisam ser vencidas. Mas não podemos esquecê-las. Não podemos fazer de conta que elas não existem. Não, definitivamente não. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um trecho extraordinário que é assim: quando vir o meu irmão sofrendo, deverei perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos para diminuir o sofrimento do meu irmão. Quando vir o meu irmão sofrendo, deverei perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos para diminuir o sofrimento do meu irmão. Essa deve ser uma preocupação constante. Fábio, eu ainda não consigo. Bem-vindo ao clube, nenhum de nós ainda consegue 100% do tempo. Mas isso precisa, pelo menos de vez em quando, constar na nossa mente. Pelo menos de vez em quando, eu preciso pensar que existe alguém pior que eu. Pelo menos de vez em quando eu preciso pensar que existem pessoas que estão em situações piores do que a minha, mais difíceis do que aquela pela qual eu estou passando.
e que eu posso ser um instrumento fiel e justo do Cristo. Eu sempre brinco que, há muitos anos, desde que eu comecei a fazer palestra, que eu gostaria de estar na lista do qualquer um. Perceba, não é na lista do qualquer um, é na lista do qualquer um. Né, que eu brinco que, de repente, alguém está com um problema e o guia espiritual da pessoa chega para Jesus e fala assim: Jesus, fulano está precisando de ajuda lá. Vamos dar nome para ficar mais fácil. O guia espiritual da Elaine chega lá para Jesus e fala assim: Jesus, a Elaine está precisando de ajuda. Aí Jesus olha e fala assim: o caso da Elaine é simples, qualquer um resolve. Na minha lista do qualquer um aqui, quem está perto dela? O Fábio está perto dela. Vamos mandar o Fábio então. Lá, inspira o Fábio para ir ajudar ela. Eu queria estar nessa lista do qualquer um. O convite de Emmanuel é muito mais sofisticado do que o meu, evidentemente, porque há uma gigantesca diferença de evolução. O Emmanuel diz: o mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Vamos nos habilitar para isso. Fácil? Não. Difícil? Sim. Impossível? De jeito nenhum. Dá para fazer. Porém, no entanto, contudo, todavia, precisa ter esforço. Sem esforço, não vai acontecer. Fábio, mas Jesus esqueceu de mim. Você não está sozinho nessa afirmação. Não que seja verdade, tá? Porque não é. Mas quantos de nós nos sentimos assim? Todo dia. Milhões de nós nos sentimos assim. Jesus vai se servir. Jesus vai nos ensinar através de nós próprios, com aquela pessoa que estiver mais bem evoluída próximo da gente, que possa nos trazer uma palavra de alívio, uma palavra de consolo, uma palavra de tranquilidade, uma palavra de silêncio. O que significa uma palavra de silêncio? Um ombro amigo, vem cá. Você está precisando de um ombro amigo? Bem-vindo ao clube, meu amigo. Todos nós estamos. Você tem um ombro amigo? Não? Comece a oferecer o seu. Comece a oferecer o seu. Você vai ver que tudo muda. E você e eu seremos instrumentos fiéis e justos do Cristo para ajudar as pessoas que precisam. Essa é a lei. Você pode ir lá discutir com o homem, você pode falar com ele: não concordo, não. Fique à vontade. Mas essa é a lei. É isso. A minha água está aqui. Vou colocar a água perto do celular, perto da televisão, que o Fábio vai benzer. Eu não benzo nada. Isso aqui não é água benzida. É água fluidificada. Já foi fluidificada pelos mentores aí na sua casa. Agora só a finalização com a nossa parte magnética, ou com fluido animal, se você quiser. A nossa parte magnética, para a gente poder fazer um endereçamento, né? Nosso pedido direto para quem a gente gostaria que essa água fosse um importante remédio, tanto para o perispírito quanto para o corpo. A minha é simples, aqui é para Dona Elaine. Meu pensamento é único e exclusivamente para ela. Mas na hora da oração final, cada um de nós vai fazer seu pedido. Eu vou dar aquele espacinho para que você, ou em voz alta ou em pensamento, faça o seu pedido. Tá bom? Vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados que estiveram aqui em nossa casa, guias espirituais presentes na nossa reunião, meu guia, seu Otávio, cumprimentando a todos os demais através dele, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho.
Com o pensamento elevado, Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, mais uma vez, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse pedido, para que essa água seja um remédio extraordinário para o espírito, perispírito e corpo, onde cada um de nós agora vai fazer seu pedido, vai formular seu pedido especial. Muito obrigado, Senhor. É isso. Muito obrigado de coração pelo acréscimo de misericórdia, pela oportunidade de trabalhar para o Senhor, guardando as devidas proporções, como Paulo de Tarso lá em cima, como qualquer um de nós aqui embaixo. A oportunidade de trabalho que o Senhor nos fornece é algo extremamente honroso e por isso nosso muito obrigado pela honra, pela oportunidade, pelo privilégio de poder servi-lo. Pedindo desculpas, claro, pela diferença, entre Paulo de Tarso e nós. Mas enfim, um passinho de cada vez e por isso muito obrigado pela paciência, pelo acréscimo de misericórdia, pela oportunidade de servir que o Senhor nos oferece. Um beijo no coração, parabéns pelo seu dia de aniversário e que assim seja. É isso. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos um feliz e maravilhoso Natal e que entendamos que a vinda de Jesus para a Terra não é uma comemoração simples do aniversário de alguém, mas de uma parte fundamental do plano da divindade superior, do plano do próprio Jesus, de exemplificar o padrão de perfeição que cabe na Terra. Ele é o guia e modelo da humanidade, é quem eu devo seguir e quem eu devo me espelhar. Então, se você, eu, se nós não estamos seguindo Jesus, tem alguma coisa muito errada com a gente. Se Jesus não é o nosso modelo de conduta, tem alguma coisa muito errada com a gente. E vai doer bastante. Tomara, então, que tenhamos um Feliz Natal. Que Jesus verdadeiramente seja aquele personagem importante nesse dia, personagem que eu devo seguir e que eu devo ser igual. É isso. Beijo enorme para você que fica. Domingo, se Deus quiser, teremos bate-papo ao vivo às 10 horas da manhã e dia 31, quarta-feira que vem, o último Evangelho no Lar desse ano, se Deus quiser. Você fica por aí então. Beijo para você que fica. Tchau.